Dentro das desordens articulares, você tem aqui ó, o deslocamento de disco com redução, que é o primeiro subtipo. O que é o deslocamento de disco com redução? É aquele paciente que tem normalmente som articular na abertura e no fechamento, e o som articular é na forma de clique, de estalido. Esse paciente que tem deslocamento de disco com redução, esse subtipo, em alguns casos é necessário o tratamento, outros não. Ele pode ser considerado também uma alteração de normalidade. O outro subtipo é o deslocamento de disco com redução com travamento intermitente. É o paciente que por algum momento ele tem um travamento de boca, ele não consegue abrir a boca totalmente. Ele tem um som de estalido na abertura e no fechamento também, como o deslocamento de disco com redução clássico, mas ele tem esse travamento intermitente. Quando ele começa a abrir a boca, ele trava, depois ele faz um movimento, ele faz uma manipulação e ele volta a abrir e fechar novamente. O terceiro subtipo das desordens articulares é o deslocamento de disco sem redução. É quando o disco deslocou e não reduziu mais. Ele está totalmente anteriorizado na maioria das vezes. E nesse momento você tem o que a gente chama de limitação da abertura de boca. É o paciente que tem o disco anteriorizado e o disco está impedindo a passagem da cabeça da mandíbula e o paciente não consegue abrir a boca, também chamado travamento de boca fechado. Um outro subtipo é o deslocamento de disco sem redução, só que dessa forma sem limitação de abertura de boca. Então ele reduziu, ele limitou a abertura de boca e com a evolução ou do tratamento da própria patologia, o paciente voltou a abrir a boca novamente. Então é um outro subtipo de desordem articular. Esse quinto subtipo são as doenças degenerativas, que são as osteoartrose ou osteoartrite, quando você tem, na maioria das vezes, um histórico atual de sons articulares na forma de crepitação, que é aquele som articular, como se fosse um ranger, como se fosse um triturar, como se fosse uma areia. O paciente fala, doutor, parece que tem areia dentro da articulação. Isso normalmente, esse som articular de crepitação, é em decorrência de uma degeneração da cabeça da mandíbula, ou até mesmo da superfície articular do osso temporal. Normalmente a gente detecta essa degeneração por meio de uma tomografia computadorizada. E o outro subtipo, o último subtipo das desordens articulares, é chamado subluxação, que na verdade é o que nós vamos falar hoje, tá? Então hoje nós vamos falar desse subtipo subluxação, que nada mais é do que o paciente chegar para você e fala, doutor, se eu ficar muito tempo com a boca aberta, a boca trava, não consigo fechar. Isso é um tipo de DTM chamado subluxação. Ou se ele chegou no consultório na emergência falando com a boca toda aberta e não conseguindo fechar, ou ele em algum momento da vida já teve esse travamento de boca aberta.